Amen. Eu não te troco por mais nada. Havia um vazio do tamanho que tu preencheste na minha vida. Quantos podem dizer que Deus tem preenchido o vazio da tua vida? Podes dar glória a Jesus nesta tarde? E se porventura nós temos alguém nesta tarde, neste lugar, que o seu vazio ainda não foi preenchido, abre o teu coração, porque eu acredito que este mesmo Jesus que não condenou esta mulher de quem nós vamos falar nesta tarde, Ele quer preencher verdadeiramente o vazio da tua vida. Antes de nós cantarmos novamente este refrão, eu gostava de dizer-vos algo muito especial. Este tem sido um fim de semana extraordinário. Ontem à noite nós estivemos lá em Armação de Pera, no pavilhão dos armacenenses, e apesar do calor intenso que estava, nós tivemos um musical onde pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus puderam ter contacto com o Evangelho. E meus amados irmãos, esta é uma razão para nós darmos glória a Jesus. Esta manhã, porque nós tínhamos este fim de semana especial em Armação de Pera, eu tive o privilégio de poder estar com os meus amados irmãos em Armação de Pera. Pelo menos uma das pessoas que estiveram ontem estava hoje também, e alguns desviados estavam na casa do Senhor novamente nesta manhã. Para mim foi um tempo de bênção, poder orar, poder ver algumas pessoas virem à frente. Amados irmãos, vamos continuar a orar, porque nós sabemos que o ser humano continua com um vazio grande, do tamanho de Jesus, e Ele quer preencher o vazio na vida das pessoas. O homem não precisa de mais nada, o homem precisa apenas que Deus preencha o seu vazio. Se tu tens chegado com este vazio nesta tarde, coloca-te nas mãos dele. Abre o teu coração para Ele. Prepara a tua vida para o receber, porque Ele quer verdadeiramente preencher o teu vazio. Aleluia, aleluia. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é este que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Deus da glória, oramos a Ti em nome de Jesus nesta tarde, Senhor. Pedimos-te a Tua bênção agora que vamos meditar na Tua palavra. Vem falar aos nossos corações e às nossas vidas. Derrama da Tua bênção e da Tua graça sobre cada um de nós. E que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações. É isto que pedimos em nome de Jesus.
Amém. Podeis tomar os vossos lugares e, sem mais delongas, eu pedia que viesseis, por favor, comigo ao Evangelho de João, no capítulo 8, e eu queria começar a minha leitura no versículo 3. Evangelho segundo São João, no capítulo 8, e queria iniciar a minha leitura no versículo 3. Irei ler na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que podereis acompanhar pelo nosso ecrã. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui, a palavra do Senhor. Este texto fala-nos da história de uma senhora que foi apanhada em flagrante em adultério e que foi trazida a Jesus. Bem, nós poderíamos olhar para este texto por muitos lados, por muitas visões, mas nesta tarde eu queria focar a minha abordagem em algo muito claro. 3 visões acerca do pecado. Hoje, muitas pessoas têm erradicado do seu vocabulário a palavra pecado. E a primeira coisa que eu gostava de dizer para todos os que me estão escutando é que nós podemos tirar uma palavra do nosso vocabulário, mas isto não quer dizer que ela deixe de existir ou que a situação deixe de existir. Pecado continua a existir. Também o pecado, ele tem consequências, tem uma condenação, e não é por nós não queremos falar sobre o assunto que as consequências ou a condenação deixa de existir. Então, é importante nós falarmos sobre pecado. Olhemos para 3 visões do pecado. A primeira delas tem a ver com aqueles homens que trouxeram aquela mulher diante de Jesus. Eles estavam muito preocupados com o pecado dos outros. Eles parecem não terem muita preocupação com a sua própria vida e com os seus próprios pecados. Em contrapartida, eles estavam como sentinelas, olhando aberta e focadamente para aqueles que rodeavam e estavam disponíveis para os acusar. Quantas pessoas vivem tão preocupadas com os erros, com os pecados dos outros, que não conseguem olhar para si próprias? O uso da lei foi feito de uma forma errada e que eu não irei abordar nesta tarde. O uso da lei foi feito para fazer com que a atitude daquela senhora pudesse ser hiperbolizado e trazido para aquele lugar.
Mas eles esqueceram-se de olhar para eles próprios, porque dentro deles havia coisas que eles fizeram e que não eram menos gravosas do que o ato daquela senhora. E eles estavam todos felizes e disseram: nós encontramos lá ela. Nesta tarde, e a primeira coisa que eu gostava de focar e de trazer para nós é como nós estamos olhando para o pecado. Como nós estamos olhando para aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus nos apresenta e nos diz. É mais fácil olharmos para os outros. É confortável. O problema é dele. Mas sabe qual é o apelo que nos é feito? Olha primeiro para dentro de ti. É mais fácil falar dos outros. Mas sabe o que é que nos é apresentado? Fala primeiro de ti. Sabe o que é mais fácil? Foca os teus olhos nos outros para veres como eles são maus. Eles têm que mudar. E assim eu desvio o foco de mim. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero dizer-vos que o primeiro foco do pecado, o primeiro lugar onde nós devemos procurar coisas erradas que têm que ser mudadas, é dentro de nós próprios. Porque somos nós que podemos mudar-nos a nós próprios. Amém? Em Mateus, no capítulo 7, Jesus disse: porque reparas no argueiro no olho do teu irmão, olha prima para o teu. Em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz: és indesculpável quando julgas a outro, te condenas a ti mesmo. Amados irmãos, prezadas irmãs, quando o pecado é visto sempre como o problema do outro, nós não vamos conseguir reparar nada. Porque está no outro. Porque está naquele que está à nossa volta. Porque está naquele que está do outro lado. Quando nós olhamos para dentro de nós próprios, nós podemos pedir que Deus e o Espírito Santo nos venham ajudar e nós vamos conseguir fazer mudanças na nossa vida. Vamos conseguir apresentar-nos diante de Deus com um coração arrependido, pedindo que Ele trabalhe, que Ele perdoe e que Ele cuide de cada um de nós. Quantas vezes nós necessitamos que Deus trabalhe no nosso próprio coração, na nossa própria vida, no nosso próprio eu. Isso vai acontecer se eu olhar para dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens chegaram como uma multidão, atiraram uma mulher para a frente, fica aqui de pé exposta. E chegaram ao pé de Jesus e disseram: ela! E o que eles queriam era que Jesus focasse os seus olhos nela. E Jesus olhou para o chão e começou a escrever. E quando eles estavam todos com a sua ideia no ela, Jesus conseguiu pegar no ela e colocar dentro de cada um daqueles eus que estava ali. E disse: vocês vieram com ela, mas eu tenho uma coisa para vos dizer. Cada um de vocês que não tiver pecado, atire lá a pedra. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Vocês vieram para falar da senhora, mas vocês precisam de falar de cada um de vocês próprios. Vocês vieram para fazer um juízo nessa pobre que vocês encontraram em flagrante e trouxeram aqui e a quiseram expor. Mas eu tenho uma coisa para dizer: aquilo que está no interior do vosso coração, como é que vocês conseguem julgar? Como é que vocês conseguem viver com isso? E agora cada um que não tiver pecado, que faça, pegue na pedra e atire. Sabe uma coisa? É plano de Deus que nós nos julguemos a nós próprios. Que nós olhemos para a nossa própria vida. Porque se nós não nos julgarmos a nós próprios,
nunca nos vamos corrigir. Ela. Isto era a forma como eles chegaram. De repente, sabe como é que eles saíram? Eu não posso atirar pedras. Eu também tenho pecado. E vai embora. E chega o outro e diz, mas eu não. Afinal, eu fiz isto, eu fiz aquilo, então a minha vida está desta... E vai embora. E chega o outro e diz, mas eu, amados irmãos, prezadas irmãs, e quando se deram conta, havia duas pessoas, uma mulher pecadora e Jesus que nunca pecou naquele lugar. Sabe porquê? Porque Jesus tirou o julgamento de ela e colocou o julgamento no eu. Nós precisamos de olhar para a nossa vida. E a primeira pessoa que nós precisamos de ajuizar, de julgar, chama-se eu. Será que podes dizer comigo nesta tarde? A primeira pessoa que nós precisamos de julgar chama-se eu. Sabe porquê que eles não tiveram condições para atirar pedras naquela mulher? Porque eles não tinham tido condições para atirar pedras a eles próprios. Sabe porquê que eles não tiveram condições para julgar aquela mulher? Porque eles não tiveram condições para se julgar a eles próprios. Olha, a primeira visão é a visão do pecado nos outros, que Jesus transfere para o pecado no nosso coração. Mas há uma segunda visão. Aquela mulher, ela também não estava isenta de culpa. Foi trazida por causa disso. Aquela mulher também tinha pecado. E por causa do seu pecado, ela chegou diante de Jesus numa situação, em primeiro lugar, de vergonha, de exposição. Está aqui esta. Mas em segundo lugar, aquela mulher chegou diante de Jesus numa posição de sem esperança. Eles vieram para me apedrejar. E se eles vieram para me apedrejar, é só até começarem. Eu não tenho esperança. Exposição pública, vergonha, falta de esperança. E como vocês acham que estaria aquela senhora no seu interior? Ela ouvia o que as pessoas estavam dizendo e ela começava a confrontar com a sua própria vida e certamente a sua própria consciência também a acusava. Também a fazia sentir-se culpada. E agora ela estava ali, ela já não sabia mais o que dizer. O que é que Jesus fez na vida daquela mulher? Olha, a primeira coisa é que ela chegou ali e pensou assim: eu sou a pecadora, eles não. Eles trouxeram-me numa atitude superior e eu, pequenininha, pecadora, estou aqui sem poder fazer nada. Mas Jesus queria explicar uma realidade diferente. Todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estão destituídos. Todos estão separados. Todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. E veja a situação daquela mulher. Ela que sentiu uma diferença tão grande para os seus acusadores. De repente ela vai olhando à volta e cada vez que ela olha, ela sente-se mais sozinha e ela sente que os seus acusadores tinham ido embora.
O que é que Jesus queria dizer àquela mulher? Jesus queria dizer àquela mulher: tu pecastes, mas essas pessoas que estão aí também pecaram. Jesus queria dizer àquela mulher: olha, o pecado é alguma coisa que varre toda a humanidade. Jesus queria dizer àquela mulher: atenção, esse é um problema do homem e da mulher, mas tem solução. Segunda coisa que aquela senhora fez é que ela olhou para o lado e ela disse: eu tenho fama, não é boa. E isto vai perseguir-me o resto da minha vida. Sabe o que é que Jesus lhe disse? Vai e não peques mais. Nós vamos fazer aqui uma divisão entre o teu passado, o que está a acontecer no teu presente e o teu futuro. No passado a tua vida não foi boa, mas hoje tu estás tendo um encontro comigo, o Filho de Deus, e o teu futuro será diferente. Olha, eu não sei qual é o teu passado. Eu não sei qual é a tua fama. Eu não sei o que é que tu sentes, mas eu sei algo. Eu sei que Jesus Cristo quer se encontrar contigo hoje, para que hoje seja um dia de mudança, para que hoje seja um dia onde as coisas vão passar a ser diferentes e para que o teu futuro mude por completo. Aquela mulher encontrou-se com Jesus. E o passado ficou no passado. Porque o presente dela com Jesus Cristo mudou o seu futuro. Olha, nesta noite, ou nesta tarde ainda, deixa-me dizer-te, talvez o teu passado te deixe muito, muito debilitado. Talvez a tua consciência seja às vezes um autêntico pesadelo. Talvez a tua consciência, a tua culpa seja um peso tão grande que tu não consegues mais suportar. Encontra-te com Jesus. Encontra-te mesmo que sendo com tudo o que tu tens dentro de ti próprio, te acusando e dizendo que tu não vales e que não prestas. Porque Jesus Cristo, Ele quer mudar isso agora. Ele quer te dizer: vai para ser diferente, não peques mais, eu quero fazer de ti uma nova criatura. Aquela senhora apanhou um susto. Alguém aqui já apanhou um susto? Não. Quem é que já apanhou um susto? Posso ver as vossas mãos levantadas? Sim. Quem é que já apanhou um susto hoje? Quem é que apanhou um susto hoje? Vamos lá ver. Ainda há aí 2 ou 3 que apanharam um susto hoje. Aquela mulher apanhou um susto. É que de repente Jesus levantou-se, olhou para ela e disse-lhe: então onde é que estão os homens que vieram aí com tanta energia para te tirar pedras? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, eles não. Mas certamente ela começou a pensar. E ela disse: Jesus nunca falhou. A fama dele era da sua correção. E no seu interior, ela começou a pensar: agora não escapo. Todos foram embora, mas Jesus não foi, porque ele não tinha pecado. Nesta tarde, deixa-me dizer-te, tu precisas levantar os teus olhos e ficar diante daquele Jesus Cristo que se fez homem para vir a este mundo, aquele que nunca pecou, que na sua boca nunca se achou engano. Ficares diante dele de pé
E quero-te dizer uma coisa, porque ele nunca pecou, ele tem todas as condições, ele não tinha, mas ele continua a ter todas as condições para te condenar. Mas no texto que foi lido logo na abertura deste culto, foi muito bem claro. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Sabe porquê que Jesus não condenou aquela mulher? Não é que ela não merecesse, não é que o que ela fez não tivesse aquela consequência, mas Jesus não condenou aquela mulher porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele não veio para trazer ao homem a sua destruição, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Eu quero te dizer uma coisa, é verdade que o pecado de cada um de nós enquanto homens nos deixa numa situação muito debilitada, mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós podemos olhar para o seu poder, nós podemos olhar para a sua santidade, nós podemos olhar para a sua justiça, mas nós podemos olhar também para o seu perdão, porque Ele é aquele que perdoa, que quer perdoar. Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Nesta tarde, se tu tens chegado aqui com a tua consciência pesada, nesta tarde, se tu tens chegado aqui e quase não te consegues mexer com o peso da culpa em cima dos teus ombros, deixa-me que te diga hoje, Jesus Cristo não quer que tu continues a carregar essa culpa. Ele não te quer condenar, Ele quer salvar-te. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Nesta tarde, eu não sei como tu te sentes, mas nesta tarde eu sei que Jesus veio para trazer salvação. Sabe o que é que aconteceu? Uma multidão chegou ao pé de Jesus. Um grupo grande de pessoas com uma grande capacidade de acusar uma só mulher. E todos aqueles homens que chegaram achando que tinham capacidade para acusar aquela só mulher, eles saíram carregando a sua culpa, os seus pecados, e não aconteceu nada com eles. Chegou uma mulher acusada, sem nenhuma condição para se defender. E ela ouviu de Jesus: vai e não peques mais. Sabe porquê? Ela era a única que tinha capacidade, ou que teve a capacidade, para reconhecer o seu pecado e se apresentar diante daquele que é santo nesta condição. Mas eu queria ainda olhar uma terceira visão do pecado. E esta visão do pecado é a visão que Jesus nos apresentou. Aqueles homens fizeram uma coisa completamente estranha. Eles chegaram ao pé de Jesus e dissemos: nós apanhámos esta mulher em adultério. E Jesus podia ter perguntado: mas o que é que aconteceu? Ela estava sozinha? Então, o homem corria tanto que vocês todos, ninguém o conseguiu apanhar? Só trouxeram a senhora? Sabe porquê? Eles estavam diante de Jesus numa atitude hipócrita. O pecado deles, para além de tudo aquilo que eles já tinham feito, é que eles não estavam nem aí preocupados com aquilo que a senhora tinha feito. Nem em trazer a justiça de Moisés
para o ato de adultério no qual ela tinha sido apanhado, mas eles tinham uma segunda intenção. Eles queriam testar a Jesus. E sabe uma coisa? Jesus denunciou-os. Eles foram embora com vergonha. Deixa-me nesta tarde dizer-te uma coisa. A primeira coisa que Jesus vê é a intenção do teu coração. A intenção que está dentro de ti. E se nesta tarde tu queres vir a Jesus, se nesta tarde tu queres vir a Ele, com um coração sincero, Ele vai receber-te de braços abertos. Mas se nesta tarde na tua mente está passando um conjunto de segundas, terceiras, décimas, vigésimas intenções, eu quero te dizer que Jesus, Ele vai denunciar-te. Ele vai trazer a lume tudo aquilo que o homem esconde. Segunda coisa, é que Jesus sempre dá uma segunda oportunidade. Talvez tu já disseste alguma vez, eu não volto a fazer isto. E quando deste conta já foi. Eu não sei como é que foi aquela senhora, mas se calhar ela já disse, isto não pode ser, isto não pode continuar. Mas Jesus deu-lhe uma nova oportunidade. Talvez aqueles homens vinham com a intenção, aquela senhora daqui a um bocadinho, de uma forma ou de outra, ela vai estar morta. Sabe o que é que Jesus disse para ela? Vai, tens vida, não peques mais. Uma nova oportunidade para ti. E sabes uma coisa? Quando nós somos perdoados por Jesus, Ele está colocando na tua mão, na minha mão, uma nova oportunidade. E o que é que nós fazemos com as oportunidades que Ele nos dá? O que é que nós fazemos com as oportunidades que Ele coloca nas nossas mãos? Aquela mulher tinha duas possibilidades na sua frente. Uma delas era voltar à sua velha vida e a outra delas era ela começar a viver uma vida diferente. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele nos salvou. Ele foi à cruz do Calvário dar a sua vida por cada um de nós. Ele ressuscitou e continua intercedendo por nós no céu. E Ele tem um objetivo, é que tu aproveites a oportunidade que Ele te deu. Que a vida que vives hoje não seja a velha vida. A vida que vives hoje não seja aquela vida que tu vivias antes. A vida que vives hoje não sejas nos mesmos pecados que Ele já te perdoou, mas que tu possas viver uma novidade de vida para a qual Ele te salvou. Meu amado irmão, prezada irmã, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele dá-nos uma nova oportunidade de vivermos em santidade diante dEle. E o que é que nós fazemos com essa nova oportunidade? Ele chama-nos para uma vida nova. Ele chama-nos para uma vida transformada. Acredito que aquela senhora vivia os seus dias com o receio que alguma vez a coisa corresse mal e ela fosse apanhada. E sabe uma coisa? O homem que vive sem a sua vida direita com Deus nunca sabe se chegará naquele momento a hora de dar contas ao Criador. Mas aquele que foi perdoado por Jesus e passou a viver uma vida nova, diferente, pode ouvir as palavras do apóstolo Paulo lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Não há mais. Jesus não ignorou o pecado da mulher. Jesus não disse que o que ela fez não tinha importância. Jesus disse que o que ela fez tinha que ficar no passado. E ela tinha que passar a viver uma vida nova. Eu não sei como é que chegaste a Jesus. Eu não sei como é que tu chegaste a Ele. E sabes uma coisa?
Desculpe eu ser muito frontal. Isso não interessa para nada. Porque o mais importante é que Jesus Cristo salvou a tua vida, perdoou os teus pecados e Ele agora quer que tu vivas numa nova vida. Como vivemos hoje? Ele oferece-nos o perdão, Ele oferece-nos um novo começo. Mas este novo começo e este perdão não é um cheque em branco para podermos pecar novamente e vivermos na velha vida. Este perdão é um incentivo, é um ponto de partida para podermos viver uma vida de acordo com a sua vontade, até ao dia que Ele nos venha buscar. A música que nós cantámos dizia que aquela mulher não tinha mais nada para oferecer senão os pecados dela. Parece que era a única coisa que ela tinha. Mas sabe uma coisa? Às vezes nós olhamos para nós e parece que não temos nada. Mas alguma vez Jesus te pediu alguma coisa? Jesus pediu alguma coisa àquela mulher? Não. Ele voltou-se para ela e disse: eu também não te condeno. Vai, e agora eu dou-te uma ordem. Não voltes ao estado que estavas. Não peques mais. Quantos foram salvos por Jesus nesta tarde? Quantos já experimentaram este poder salvador de Jesus? Podem dar glória a Jesus nesta tarde? Podemos levantar os nossos braços e glorificar a Ele. Amado irmão, tu que foste salvo por Jesus, foste salvo para viver uma nova vida. Tu que foste salvo por Jesus, foste salvo para ter uma nova esperança. Tu que foste salvo por Jesus, foste salvo para que o teu passado fique lá atrás e para que a partir de agora passes a viver de acordo com os padrões que Ele traçou para aqueles que são seus filhos, para aqueles que pertencem à sua igreja. O que é que vamos fazer? Olha, podemos fazer como os fariseus, como aquelas pessoas que vinham e que a única coisa que pensavam era em condenar os outros. Podemos fazer como aquela mulher que estava vivendo da sua culpa, da sua vergonha, mas também podemos fazer diferente. Podemos viver da graça de Jesus Cristo, que nos é dispensada em cada dia. Nesta tarde, se tu tens vivido uma vida olhando para os outros e acusando toda a gente, é hora de abandonar essa vida. Se a tua vivência é quase como que a de um detetive de binóculos, procurando falhas e erros nos outros, pega nesses binóculos, transforma-os numa lupa e olha para dentro de ti próprio. Nunca te vais arrepender por ninguém, mas podes te arrepender por ti. Nunca vale a pena pedir perdão pelos outros, mas podes pedir perdão por ti. Se porventura a tua vida passada te tem deixado na vergonha, talvez já foste exposto, talvez sentes uma tristeza profunda. Nesta tarde, Deus quer te dar uma nova oportunidade. E a oportunidade que Ele quer dar é que tu olhes nos olhos dEle, porque Ele vai te perguntar: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Muda de vida. Deus, Ele tem um padrão. E o padrão é que o homem e a mulher possam viver de acordo com aquilo que Ele tem preconizado para cada um. Ele quer que a sua igreja, que os homens e as mulheres possam ser santos, como Ele o é também. Eu pedia que nós inclinássemos as nossas cabeças nesta tarde. E se o Espírito Santo tem falado à tua vida, se o Espírito de Deus tem falado ao teu coração nesta tarde, se o Espírito de Deus te tem desafiado nesta tarde,
Tu precisas de fazer alguma coisa. Esta manhã, a irmã de Pera estava falando sobre um hábito muito mau. Nós portugueses temos uma expressão até um pouco engraçada para o descrever. Empurrar com a barriga para a frente. Pronto, isso depois há de se ver. Isso mais para a frente nós vamos pensar nesse assunto. Deixa-me dizer-te, se o Espírito Santo de Deus tem falado contigo, não me deixes tomar uma decisão nesta tarde. Não deixes o tempo passar. Se a tua vida tem sido dedicada a acusar toda a gente, a olhar para toda a gente e dizer, olha lá para aquele, olha lá para aquela, olha lá para o outro, eu quero dizer que Deus tem um novo plano para ti. Ele quer fazer de ti uma nova criatura. Ele quer trazer-te a felicidade que a maledicência e que a acusação constante aos outros não te consegue trazer. Ele quer fazer de ti alguém diferente, especial. Mas tu precisas de falar muito seriamente com Deus nesta manhã, nesta tarde. Segunda coisa, é se tu tens chegado aqui carregado com a tua culpa. Talvez às vezes tens vergonha de ti próprio. Eu quero te dizer que Jesus Cristo tem uma mensagem para ti, vocacionada para ti. E a mensagem que Ele tem para ti é: eu não te condeno, porque eu não vim para te condenar, eu vim para te perdoar. Eu vim para trazer perdão para a tua vida. Eu vim para te dar perdão. Vai, não peques mais, porque eu quero fazer de ti uma nova criatura. Eu quero transformar a tua vida. Se tu tens vivido nesta situação, tu precisas de falar seriamente com Deus nesta tarde. Ele quer fazer algo especial na tua vida. E a minha pergunta é muito simples. Vais tomar uma decisão ou vais continuar a procrastinar? Vais tomar uma decisão ou vais deixar as coisas rolar? Inclinemos as nossas cabeças. E nós vamos orar ao Senhor. E eu desafiava-te no teu lugar nesta tarde a falares com Deus. Sabes, não há nada que tu lhe possas dizer agora que Ele já não saiba. Mas eu acredito que Ele quer ouvir a tua voz. Não há nada que tu possas dizer que o possa enganar, porque Ele conhece tudo. Não há nada que tu lhe possas dizer agora que possa ser alguma coisa com a qual te vais desculpar, porque Ele conhece não apenas o que tu fizeste, o que tu disseste, o que tu pensaste, as tuas intenções. Ele sabe todas estas coisas. Fala com Deus agora. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, fala com Deus e deixa que Deus trabalhe na tua vida e no teu coração. Aleluia, aleluia. Fala com Deus nesta tarde. Tenha um tempo para falar com Ele. Amado irmão, prezada irmã, talvez alguma coisa na tua vida que não está bem, talvez alguma coisa na tua vida que não tem sido de acordo com o plano de Deus e que tu até sabes e conheces. Fala agora mesmo com Deus. Não faças como aqueles homens que foram embora. Alguns se calhar foram com a pedra no bolso. Eles a única coisa que sabiam é que não podiam apedrejar aquela mulher. Mas eles não mudaram a sua vida. Deus quer mudança de vida no teu interior. Posso convidar-vos a ficar de pé nesta tarde? Se o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração e à tua vida, fala com Ele agora. Se precisas de lhe pedir perdão, fala agora. Deixa Deus falar à tua vida. Deixa Deus falar ao teu coração.
Deixa Deus tocar no teu interior. Fala com Ele agora. Aleluia. 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 Eu vou convidar o grupo de louvor a subir nesta tarde. Deus da glória. Somos confrontados com a tua tão tremenda santidade, com o teu tão grande poder. Somos confrontados com a tua presença tão maravilhosa. E nesta tarde, aquilo que nós queremos é olhar para ti, sentir o teu perdão, sentir a paz que tu dás às nossas vidas. Desejamos viver nesta novidade de vida que tens preparado para cada um de nós. Te peço que tu nos venhas abençoar para a tua glória e que tenhas misericórdia de nós. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.